comunhão, é momento de alegria, é momento de ceiarmos assim. Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, não vou demorar muito, só o suficiente para passar a mensagem. Mas eu quero falar nessa noite sobre fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença. Amém? Você precisa fazer a diferença. E eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. A Bíblia, ela nos aponta com muita clareza algumas coisas que nós precisamos levar em consideração, que nós precisamos aprender a obedecer, porque ela é o nosso manual de vida. Tudo que você precisa para você viver bem, porque viver mal é uma questão, viver bem, ter alegria, ter paz e felicidade, está na Bíblia, é o seu manual. Quem te criou, deixou um manual para você. O que acontece é que nós às vezes não queremos seguir esse manual e vivemos uma vida não tão boa assim. Mas eu quero que os irmãos, por gentileza, da mídia, coloquem aí João, capítulo 1, e o versículo 4 e o 5, por gentileza. Diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Está falando de quem? De Jesus. Jesus está sendo apresentado aqui como uma luz que brilha nas trevas. Só que lá em Mateus, no versículo que nós lemos, tem alguns outros versículos desde o Velho Testamento que apresenta Jesus como a luz. Ele vai transferir esta responsabilidade para mim e para você. É por isso que nós estamos reunidos aqui hoje, para ceiarmos, porque o Senhor Jesus estava dizendo com isto, com esse decreto, que Ele queria ter comunhão conosco. Ele queria estar em nós, e Ele quer que nós estejamos nele. E Ele vai dizer aqui em Mateus capítulo 5, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você pode dizer para o seu irmão aí, dizer assim: olha, eu sou sal e eu sou luz. Eu sou sal e eu sou luz. Não é porque você quer ou que qualquer um tenha dito, foi Jesus quem diz que você é sal e luz. Mas sal de quê? Sal da terra. Nós não somos um pacotinho de sal ou um sal dentro de um saleiro. Saleiro que fala? Nós somos o sal sendo usado na terra. Talvez o sentido de sal, pastor Adriano, não tem muita importância hoje, devido à tecnologia da refrigeração, por exemplo. Mas nesse tempo especial que foi dito essas palavras, o sal tinha muito mais importância. Hoje ele continua tendo muita importância. Mas além de temperar
a comida, que hoje basicamente é onde usa o sal era usado para conservar as coisas, principalmente carne. Antigamente não tinha geladeira, então era mais carne de sol, carne seca, salgada. Então o sal tinha essa função de não deixar que as coisas apodrecessem, deteriorassem. Então a igreja, posso ouvir um amém da igreja? Da igreja, a igreja tem a função de ser o sal da terra. Ou seja, você precisa fazer a diferença. Se você chegar num ambiente aonde não há tempero, aonde as coisas não estão boas, quem gosta de comer uma comida sem tempero? Sem um salzinho? Tem que ser pouco, né? Mas é importante. Quando você vai numa churrascaria ou fazer um churrasco na sua casa, a primeira coisa que você... a primeira coisa é a carne, né? Mas uma das coisas que não pode faltar é o sal. Tem até uns vídeos na internet de um cara que joga o sal, né? Na carne assim, ó. Aquela carne lá é caríssima, né? Ele joga o sal e as pessoas pensam no sal temperando aquela carne e vai comprar uma carninha para comer, né? Então nós, igreja, você tem a função, a obrigação de temperar o ambiente que você está vivendo, de melhorar o ambiente que você está vivendo. E a outra coisa que nós somos é a luz, da onde? Do mundo. A luz do mundo. E Jesus vai dizer, não se acende. Primeiro ele fala da cidade, não se esconde a cidade, depois diz, não se esconde, não pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte, porque as luzes estão acesas na cidade. E depois ele diz, nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Quem sabe o que é alqueire aí? A maioria não sabe, pastor Edson. Eu sei. Porque não só por eu ter estudado aqui, mas porque eu já fui agricultor. E alqueire também é uma samba, um balaio feito de taquara ou de bambu, que se mede as coisas. Também, tem outras. A Eli agora se ligou no alqueire, né? Quantos alqueires de milho você colheu? É quantos balaios de milhos, né? Que mede. Então não se acende, depois eu dou uma aula de agricultura para os irmãos, agora vamos voltar para a palavra. Não se acende uma candeia. Outra coisa, quem sabe o que é candeia aí? Meu Deus, igreja moderna, só irmão Silvestre, só os mais velhos. Pastor Edson sabe o que é porque ele estudou, mas nunca morou na roça, né? Mas ele estudou, ele sabe de tudo porque ele estuda muito. Candeia, um lampiãozinho que se coloca lá, a gente colocava ele no alto. Quem já usou lampião em casa aí? De querosene? Irmão Miro, irmão Dídimo. A gente acordava com o nariz todo preto, de tanta fumaça. Então não se acende um lampião ou uma candeia e coloca debaixo de um balaio, um alqueire. Ele fica no alto. Deixa eu perguntar para você. Aonde você está? Está escondido
ou está em destaque? Está escondido ou está em destaque? Quem disse que você tem que ser luz ao pastor Paulo? Não, foi Jesus. Então se posiciona hoje. Se você não está fazendo a diferença no ambiente que você vive, você está fora dos planos de Deus. É o que a Bíblia está dizendo. Eu ouvi um testemunho de um rapaz que foi para o exército. Não é o Richard. Richard foi o Marinha, né? Ele foi para o exército e chegou lá no exército. Ele percebeu que essa questão de ser evangélico lá era muito perseguida. E ele ficou 3 meses, né, recluso lá. Quando ele voltou, ele pediu para contar um testemunho. E ele diz: pastor, eu quero contar um testemunho. Vocês sabem, eu sou evangélico, eu fui para o exército, e lá uma bagunça, e o pessoal zoa muito e tal, o pessoal que é evangélico, e eu consegui uma proeza. Aí todo mundo, glória. Ele diz: pastor, eu consegui ficar os 3 meses lá, e ninguém descobriu que eu era crente. Você está entendendo? Você está entendendo? O ambiente que você chega precisa ser mudado e transformado pela luz. Você já chegou num lugar que estava tudo escuro, e de repente acende-se uma luz, pode ser pequena, ela faz a diferença, ela vira a referência. É o Wanderson que está ali, não? Wanderson, seja bem-vindo. Wanderson estava em Portugal, hoje só tem internacional aqui, irmãos, meu Deus, está de volta, seja bem-vindo. A visão te abraça. Você tem feito a diferença lá na sua vizinhança? Como que seus vizinhos te conhecem? Aquele ali é o crente da nossa rua. Ou alguém está dizendo: aquele ali é o fofoqueiro da nossa rua, que congrega lá na visão. Aquele ali é o falador da nossa rua, que congrega lá na visão. Porque as outras igrejas não tem isso não, né? Precisamos fazer a diferença. Eu fui trabalhar na usina, a usina nuclear, não é a usina de cana, não, a usina nuclear aqui. E eu fui para um setor, irmãos, que quando eu cheguei naquele setor, o negócio era feio. Quando nós voltávamos para o ambiente de descanso, fazia a missão e voltava, era piada de mau gosto, palavrão, era coisa pesada. E eu falei: meu Deus, e agora? E eles sabiam que eu era servo de Deus. E os primeiros dias, eles me testaram ao máximo. Fazia chacota, lançava palavra, brincadeiras e tal. E eu fui me mantendo. E eu fui permanecendo. Tinha dias, porque não foram só um, que a minha vontade era sair no tapa com eles. Mas eu precisava entender o que eu estava fazendo ali. Eu era o tempero, eu era a luz. Irmãos, com o passar do tempo, quando eu chegava, as pessoas, alguns deles falavam: agora o Paulo chegou, mais de Varão, o Varão chegou, acabou, não podemos falar mais besteira aqui, o Varão chegou. Eu falei: amém. Agora a luz brilhou nas trevas. Você está entendendo? E foi assim enquanto eu fiquei lá. E eu vejo os frutos disso. A Juscelia está rindo ali, porque quem me chama de Varão é o pai dela. O JJ, ele está aí hoje não? Eita, Jota, eu estou orando por ele.
Hoje as filhas, a família dele congrega aqui. Se eu tivesse dado um mau exemplo lá, ele ia falar, você vai lá para a igreja daquele pastor Paulo, que ele não presta não. Eu tenho certeza absoluta que ele fala bem de mim. Porque eu sempre dei um exemplo naquele local. As famílias dele estão aqui hoje. Eles não eram daqui não eram nem crentes as meninas. Mas hoje está aqui servindo, os netos dele estão aqui, ó. Você precisa fazer a diferença no ambiente que você está vivendo. Não adianta só vir à igreja, irmãos. Isso aí, só vir à igreja, voltar, vir e voltar, isso não muda nada. Você precisa entender o que você está fazendo aqui, quem você é. E a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que você é sal da terra e luz do mundo. Sal da terra. Você precisa entender isso, querido. E a sua vida vai mudar. O apóstolo Paulo, meu xará, quem não conheceu o apóstolo Paulo, agora está tendo a oportunidade de conhecer, né? Brincadeiras à parte. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo de número 8 e 9, coloca para nós aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, eu gosto de pregar usando a Bíblia. Capítulo 27, meu irmão, por gentileza. O capítulo é 27, a mídia hoje está judiando de mim. E o versículo é 8 e 9. Diz assim, costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, próximo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Sabe o que o apóstolo Paulo estava fazendo ali? Fazendo diferença. Resumindo essa história, ele estava indo preso para Roma, na Itália, nessa viagem saindo de Jerusalém, e quando ele chega em determinado lugar no meio do caminho, ele chama o capitão, chama o centurião, Júlio, que estava conduzindo-os, e diz para eles, olha, eu vejo que a nossa viagem não vai ser boa, teremos vários danos, tanto com as coisas, quanto com as nossas vidas. Isto é crente fazendo a diferença. Você sabe como você vai fazer a diferença? É quando a luz, que é Jesus, estiver em você, e você brilhar através dele. Amém? Você entendeu? Porque nós, na verdade, somos essa lâmpada que está acesa. E Jesus é a energia que nos conecta. Só assim nós vamos clarear. Quando nós estivermos em Cristo e Ele em nós, através da comunhão. E Paulo, cheio do Espírito Santo, é avisado. Porque o crente, eu não sei se vocês sabem disso, ele sempre é avisado dos problemas que virão. Isso é normal para você ou não? Porque se não for, está faltando alguma coisa aí na sua vida. Amém, irmãos? Nós não somos enganados, porque nós estamos ligados no Deus que sabe de todas as coisas. É muito interessante quando nós estamos conectados em Deus, que às vezes as pessoas vêm falar algo para nós, ou algo acontece na nossa vida, e nós vamos dizer, eu já sabia, porque Deus
está conectado em você, Ele sabe de todas as coisas. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, está dizendo: olha, gente, vamos ter problemas na viagem. E a proposta nossa, sendo luz nas trevas, ou seja, na falta de conhecimento, nós precisamos ser a boca de Deus falando para as pessoas. Quantas vezes você está sendo usado durante o dia para alertar, para mudar a história de alguém? Vamos seguir em diante aqui, vamos seguir mais para frente, vamos ver o versículo 21 do mesmo capítulo. E havendo já muito que não se comia, isso aí, a coisa já estava feia no mar. Então Paulo, de novo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta. Paulo chamou a atenção deles. E assim evitaria esse incômodo e essa perda, que já tinha perdido todo o mantimento, a coisa já estava difícil, o barco ia se perder também. Próximo. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite, olha o crente fazendo a diferença, porque esta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo. É desse evangelho que eu estou falando nesta noite. É disso que eu estou. Se você não está vivendo isto que eu estou pregando e que o apóstolo Paulo está vivendo, está faltando alguma coisa na sua vida. Está faltando algo na sua vida. Para você fazer a diferença, você precisa ser luz e sal. Gleice, está aí também? Mais um, irmão, está lá no interior de São Paulo, está aqui hoje. Deus abençoe, meu filho. Irmãos, agora vamos para o versículo 25. Não dá para pregar essa mensagem toda hoje, nós estamos correndo. Versículo 25. Portanto, ó senhores, tende, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Próximo. E contudo, necessário irmos dar numa ilha. Tem de bom ânimo. Esta é a palavra do Senhor para você nessa noite. Tem de bom ânimo. Não tenha medo. Alguns dias atrás, naquela quarta-feira que o pastor Silas Malafaia pregou aqui, o pastor Isaías, está aí o pastor Isaías, cadê ele? Está lá atrás. Deus usou o pastor Isaías e ele veio no meu ouvido, somente eu, somente para mim, e entregou uma palavra de Deus naquele dia. E eu perguntei, e por fim ele diz: não tenha medo, é por causa disso, e disso, e disso, eu estou fazendo isso e aquilo. Um outro momento eu falo para os irmãos o que foi. Eu falei: por quê que Deus está me dando essa palavra? E por que Deus está me dando essa palavra? Eu não sabia o porquê Deus estava me dando essa palavra. Mas se Deus, pastor Isaías, não te use naquele dia para falar comigo algo, talvez eu teria passado por algumas adversidades depois. Mas o Deus que conhece o futuro de quem o serve, Ele revela os nossos próximos dias. Você precisa entender quem você é e quem te autorizou. Deus disse: vós sois o sal da terra. Vamos para o próximo versículo aqui, para nós adiantarmos. Versículo 33.
do mesmo capítulo. E, entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos o que comesse alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperai, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Quando Deus nos coloca num ambiente, e que nós nos tornamos a luz, nós nos tornamos referência. Paulo chegou e falou: a gente, vamos comer hoje. Estava a pessoa vários dias sem comer. E Paulo diz: vamos comer hoje, porque esse navio vai chocar aí, vai destruir, e vocês precisam de força para nadar até onde Deus vai nos colocar. Versículo 28. Não, desculpa, capítulo 28 e o versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, ou de madeira, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe cometeu a mão. Vocês conhecem essa história? Quando eles chegaram na ilha de Malta, todo mundo resfriado, frio, não resfriado, né? Com frio, congelado por causa do frio, fizeram uma fogueira para esquentar. E o apóstolo Paulo, que até então estava sendo a luz, brilhando, ele vai juntar um pouco de graveto, um pouco de madeira e uma cobra perigosíssima. Mordeu a mão dele. Ele sacode ela no fogo e as pessoas começaram a dizer: esse verdadeiramente deve ser culpado, porque se livrando da natureza, Deus castigou aqui. A luz está em evidência. Todo mundo está te vendo. Todo mundo está te olhando. Você vai ser visto primeiro. Deixa eu contar algo que me ocorreu essa semana. Eu fui buscar o Noah na escola. Não sei se alguém da escola está aqui hoje. E o Noah, meu filho menor, os irmãos sabem, né? O Noah é uma bênção, mas ele é bem espolhado. As tias não estão ali rindo, mas está melhorando. Recebi uma cartinha lá de bênção. E aí, quando eu fui buscar o Noah, ele vem saindo, e aí chegou um menino. Desde criança você é visto: tia, tem um menino xingando ali. E nisso o Noah estava vindo, ela falou: quem é o menino? Ele olhou para o Noah e falou: é o Noah. Aí o Noah: não, tia, eu não xinguei não, esse aqui está xingando é fulano e tal, eu estou xingando não, você está me acusando de estar xingando. E ela: Noah, você está xingando, Noah? Meu filho, você é cristão. Eu falei: olha, a luz precisa brilhar no meio do escuro. Ele tem 9 anos, irmãos. 8 anos, irmãos. E raquíticozinho. Você é cristão. E eu falei: tá vendo? Você é cristão. E ainda é filho de pastor. Falei: então agora aprenda. Irmãos, você é luz. Estão olhando para você todos os dias. Você precisa se comportar como um cristão. Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo. Paulo joga aquela cobra no fogo, e as pessoas começaram a dizer: vai morrer. Essa cobra aí nunca perdeu um. Vai morrer, mordeu, morreu. Essa eu conheço. Queridos, podem conhecer a cobra, podem conhecer a serpente, mas ainda não conhece o Deus que você serve. Pode conhecer os seus inimigos, são perigosos, são terríveis, mas ainda não conhece o Deus que você serve. Paulo continuou esquentando o foguinho dele lá. Ele não sabe para onde eu vou, qual é o meu propósito. Você tem um propósito, você tem uma direção, você tem um foco, meu irmão. Não é qualquer cobrinha que vai parar você no meio da caminhada.
Deus está contigo. Sabe o que aconteceu com Paulo? Nada. Aí o pessoal começou a mudar o discurso. Vão mudar o discurso sobre você. Vão mudar, já mudaram o discurso sobre você, mas vão mudar mais ainda. Depois de hoje vão mudar o discurso sobre você. Vão mudar o discurso sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Vão mudar o discurso sobre você. Ué, como assim? Se esse cara não morreu, alguma coisa diferente tem nele. Paulo só está ouvindo, dizendo: tem mesmo. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele mora aqui. Ele é o dono da vida. Ele é o dono da víbora. Ele é o dono de tudo. Mas já que a cobra não te matou, o que o senhor tem para nos oferecer? Ele diz: qual o problema? Ele diz: por exemplo, o chefe aí o chefe aqui da ilha está doente, vai morrer, está com disenteria. Naquela época não tinha remédio para disenteria, vai morrer. Ele disse: não, deixa eu ir lá orar por ele. Orou por ele e aí começou a trazer todo mundo que estava enfermo. Ele curou a ilha toda no nome de Jesus. Faz a diferença onde você estiver. Está no naufrágio, faz a diferença. Está na ilha, faz a diferença. Está na rua, faz a diferença. Está em casa, faz a diferença. Está na sua vizinhança, faz a diferença. Na sua empresa, faz a diferença. Na escola, faz a diferença. Seja a diferença, seja sal e luz. Porque se o sal não servir mais, foi insípido, pastora Solange, ele não serve mais para nada. Tem crente que não serve mais para nada no mundo. Está misturado. Como diz aí, está junto e misturado no mundo. Não faz mais a diferença. Mas Deus está dizendo para você: hoje é dia de você se posicionar e fazer a diferença aonde você estiver. Paulo saiu da ilha. Você sabe do final da história. Foi para Roma. E quando ele chegou em Roma, o centurião entregou todos os presidiários ao general lá, e ele chamou Paulo e disse: estou sabendo do que aconteceu na viagem, você vai ficar numa casa separado. Paulo foi morar numa casa separada dos presidiários. Um soldado só ficava guardando ele, e as pessoas entravam e saíam, e Paulo fez a diferença, foi fazer o que ele foi chamado para fazer em Roma. Deus tem um propósito para a sua vida, mas você precisa ser sal e luz. Sal e luz. Você precisa mudar a vida de alguém que está do seu lado. Deus não te colocou aonde você está para ficar parado, sem brilhar e sem temperar o ambiente, sem melhorar o ambiente. Aonde você estiver, Deus tem um propósito para a sua vida. Você pode crer nisso? Você pode dizer amém por isso? Amém? Você acredita nisso? Então se coloca de pé.